Você já sabe que as eleições representam um ponto alto da democracia. E o personagem principal dessa história é o eleitor. Mas tem mais uma pessoa fundamental para garantir que o resultado das urnas represente mesmo a vontade do eleitor. Você sabe quem é? Sim, eu estou falando de você que vai ser mesário nas eleições de 2012. Eu sei que o seu compromisso com o país está de pé, mas é hora de saber como vai ser o seu trabalho no dia da votação. Se você já foi mesário, não custa lembrar, mas se essa é a sua primeira vez, fique ligado. Imagine comigo como vai ser o dia da votação. As atividades na sessão eleitoral começam bem cedo. Os membros da mesa têm que chegar até as 7 horas da manhã. Eu estou falando sério. Se for preciso, bote o relógio para despertar, porque a festa da democracia depende da sua presença. Você não pode faltar. Agora é hora de conhecer quem vai trabalhar ao seu lado no dia da eleição. Esse aí é o presidente da mesa, a maior autoridade da sessão. A decisão dele é soberana. O que ele decidir, está decidido. Acima do presidente, somente o juiz eleitoral. O presidente resolve dúvidas sobre a identidade do eleitor, recebe as impugnações, verifica as credenciais dos fiscais dos partidos. Ele também cuida da preservação da lista de candidatos. O trabalho do primeiro e segundo mesários é bem parecido. Eles identificam e localizam o nome do eleitor. Depois pedem para ele assinar o caderno de votação. Mas não é só isso. Esses mesários ditam o número do título do eleitor para o presidente e devolvem o documento para o eleitor quando ele acabar de votar. Muita calma e atenção nessa hora. Quando o presidente precisa sair da sessão para almoçar, por exemplo, o primeiro mesário assume a função até o presidente voltar. Tá vendo essa moça organizando a fila na porta da sessão? Ela é a secretária. Recebe o eleitor, controla a entrada e ainda fica de olho para ver se alguém esqueceu o documento depois de votar. O secretário precisa anotar tudo o que acontece durante o dia de votação, mas não é para contar aos amigos. Essas informações vão ser escritas na ata da eleição, que é responsabilidade dele. A gente falou de todos os componentes da mesa e o que cada um deve fazer durante a votação. Mas quando todos chegarem à sessão, a primeira coisa é conferir o material entregue pelo cartório eleitoral. Os materiais utilizados na sessão eleitoral são: urna eletrônica, cabina de votação, lista de candidatos, cadernos de votação, formulários de ata da eleição, formulário de requerimento da justificativa eleitoral, almofada para carimbo, cartilha da Justiça Eleitoral, envelopes, senhas, canetas, exclusivamente nas cores preta ou azul, embalagem para guardar a mídia de resultados, lacres e fita adesiva, cartazes contendo as proibições de propaganda no interior da sessão. Antes de ligar a urna eletrônica, dê uma conferida na etiqueta de identificação. Veja se os números da seção, zona e município estão corretos e se os lacres estão rubricados. Depois ligue a urna na tomada e gire essa chave. Nas urnas modelo 2011, a chave foi substituída por um botão. Basta apertar. Na tela você vai poder ver se esses dados que eu falei conferem e também se a data e hora estão certas. Tem algo errado? Então o presidente tem que falar imediatamente com o juiz eleitoral e esperar pelas providências. Faltou energia elétrica? Calma, porque a gente também pensou nisso. A urna tem uma bateria interna que começa a funcionar na mesma hora e uma luz vermelha começa a piscar no terminal do mesário. Chame o representante da Justiça Eleitoral. Então, alô vocês aí da sessão, todo mundo de olho no terminal do mesário. Mudando de assunto, vamos falar da zerésima. Você não conhece a zerésima? Então precisa conhecer. A zerésima é um documento que é impresso para demonstrar que não há nenhum voto gravado na memória da urna eletrônica.
Você pode imprimir esse documento a partir das 7 horas da manhã, mesmo que não tenha nenhum fiscal de partido na sessão. O ideal é começar a imprimir a zerésima até no máximo às 7h30, porque se o número de candidatos for grande, a impressão pode demorar. A zerésima precisa ser assinada pelo presidente, secretário, fiscais de partidos ou coligações que estiverem presentes. Quando a votação terminar, o destino da zerésima é a junta eleitoral, para onde ela vai com os outros documentos e materiais. Agora é só esperar o início da votação. A votação deve começar pontualmente às 8 horas. Eu não disse 8 e pouco, nem 8 e muito. Eu disse 8 horas da manhã. Alguns eleitores têm preferência na hora de votar. Você se arrisca a dizer quem são eles? São os candidatos, os juízes e promotores eleitorais, os funcionários a serviço da Justiça Eleitoral e os policiais militares que estão trabalhando. Também entram nessa lista os idosos, as gestantes, lactantes, eleitores com deficiência ou mobilidade reduzida e pessoas doentes. Alô, secretário, de olho na fila, hein? Para facilitar, vamos combinar outra coisa? Os componentes da mesa devem votar quando a sessão estiver com pouco movimento. Chegou o momento que todo mundo espera, a hora da votação. O cenário está montado e as cortinas se abrem. O personagem principal dessa história entra em cena. O eleitor chega até a porta da sessão. Apresenta o documento oficial com foto para o secretário. Ele verifica se o eleitor é mesmo daquela sessão. Em seguida, o eleitor entrega o documento a um dos mesários, que localiza o nome no caderno de votação e colhe a assinatura do eleitor. O mesário dita, então, o número do título para o presidente, com cuidado para não errar. O presidente digita o número do título no terminal do mesário e aperta a tecla Confirma. Depois confere no visor o número do título e o nome do eleitor. Tudo certo? Então o presidente aperta de novo a tecla Confirma. Escuta esse sinal e pode autorizar o eleitor a votar. Durante a votação, uma luz amarela fica acesa no terminal do mesário, com a palavra Aguarde. Quando o eleitor acaba de votar, a urna faz aquele barulho longo. E uma luz verde se acende, indicando que o próximo eleitor já pode ser habilitado a votar. O primeiro eleitor a votar precisa esperar até que o segundo termine seu voto para poder sair. Essa regra simples não é por acaso. Ela é importante para garantir o sigilo do voto. Veja a seguir algumas situações que também podem acontecer durante a votação. Algumas situações são especiais. E um bom mesário, como você, está sempre bem preparado para resolver, não é? Topa um desafio? Eu pergunto e você tenta responder. O eleitor pode entrar na sessão com o celular ligado? A resposta é não. Nenhum eleitor pode entrar na sessão com o celular ou qualquer outro tipo de aparelho de radiocomunicação ligado. E quem tem que ficar de olho nisso é o secretário. Se o nome do eleitor não estiver no caderno de votação, ele pode votar? A resposta é sim, desde que conste no cadastro da urna eletrônica. Mas se o nome dele não constar nem no caderno de votação, nem na urna, ele vota? A resposta é não. Se o nome do eleitor não consta no caderno de votação, nem na urna eletrônica, ele não poderá votar. O título deve ser retido. O eleitor não vota e você deve orientá-lo a procurar o cartório eleitoral para regularizar a situação. Então, acertou muitas respostas? Bom, existem outras situações comuns no dia da votação, como aquele eleitor que demora para votar. Nesses casos, o presidente pode ajudar sem interferir no voto e sem olhar a tela do terminal do eleitor. E se não tiver jeito, ele tem que digitar um código no terminal do mesário e suspender a votação. E a situação de justificativa eleitoral, você sabe como é? Aqueles eleitores que estão fora da cidade onde votam podem justificar a ausência.
Para isso, é só preencher um formulário de requerimento de justificativa e levar a qualquer sessão eleitoral ou posto de justificativa. Ele precisa levar também o título de eleitor, ou pelo menos o número do título e um documento de identidade. O secretário confere os documentos de justificativa e depois um dos mesários verifica mais uma vez se o requerimento está preenchido corretamente. O outro mesário diz ao presidente o número do título do eleitor. O presidente digita o número do título no terminal do mesário e aperta a tecla Confirma. O sistema informa que o eleitor não pertence à sessão. Daí o presidente aperta a tecla Confirma novamente para justificar. O sistema aceita a justificativa e informa o código de autenticação. Não se esqueça de anotar o código de autenticação no requerimento. Você deve lembrar de fazer isso na hora, tanto no comprovante do eleitor como na parte que vai ser enviada ao cartório. O período de votação termina às 5 horas da tarde, mas é normal que ainda existam eleitores na fila para votar ou justificar. O secretário, então, distribui senhas, sempre obedecendo a ordem, do último até o primeiro eleitor. Ele também deve recolher os documentos de identificação para garantir o direito do voto. Pronto! A votação terminou, mas os componentes da mesa ainda têm trabalho para fazer. Depois de conferir se todos os componentes da mesa votaram, é hora de encerrar a votação. O presidente digita o código de encerramento no terminal do mesário e aperta a tecla Confirma. Na tela do terminal do eleitor vai aparecer a mensagem: votação encerrada, imprimindo primeira via do boletim de urna. Eu já apresentei a zerésima. Agora é a vez do BU, o boletim de urna. Confira o BU para ver se está tudo legível. Depois, o presidente aperta pela última vez a tecla Confirma no terminal do eleitor e vão ser emitidas mais 4 vias obrigatórias do BU e a via do boletim de justificativa eleitoral. Todos esses documentos devem ser rubricados pelos mesários. Se os fiscais de partidos quiserem, eles também podem assinar. Bom, então são 5 vias do boletim de urna. Uma deve ser afixada na entrada da sessão. A outra é para ser entregue aos fiscais de partidos presentes, mediante recibo. E as outras 3 vias do BU, mais o boletim de justificativa, são encaminhadas para a Justiça Eleitoral. Agora o sistema mostra uma mensagem na tela do terminal do eleitor, solicitando a retirada da mídia de resultados. Pode romper o lacre da tampa e retirar a mídia. Depois é só recolocar a tampa e lacrar de novo. Assim que aparecer na tela do terminal do eleitor a mensagem de agradecimento, já podemos desligar a urna eletrônica. Coloque a chave, gire e espere um pouco. Nas urnas modelo 2011, aperte. Depois, tire da tomada. Faltou um detalhe: os mesários escrevem a expressão não compareceu ou NC no espaço da assinatura dos eleitores que faltaram. E ainda, não é para destacar nem inutilizar os comprovantes de votação que sobraram. Na capa do caderno, você deve anotar a quantidade de eleitores que compareceram. O secretário não pode esquecer de preencher todos os campos da ata da eleição. Todos os componentes da mesa assinam a ata. Os fiscais dos partidos também podem assinar se quiserem. A mídia, os requerimentos de justificativa eleitoral, as 3 vias restantes do boletim de urna, o boletim de justificativa eleitoral, a zerésima e a ata da eleição devem ser encaminhados à Justiça Eleitoral, conforme instruções do TRE. Tranquilo? Com um pouquinho de atenção e cuidado, você vai tirar isso de letra. Quer ver só? Vamos refrescar a memória. 7 da manhã. Essa é a hora que os componentes da mesa devem chegar à sessão eleitoral. Todo o material entregue pelo cartório eleitoral deve ser conferido. Antes de ligar a urna, confira a etiqueta. Não se esqueça de imprimir a zerésima até às 7h30. Eleitor só vota se apresentar documento oficial com foto. Eleitor que não consta do caderno de votação nem do cadastro da urna não vota. Eleitor fora da sua cidade
Faz a justificativa em sessão eleitoral ou em posto de justificativa. Quando a votação acabar, imprima e confira o boletim de urna. Guarde a zerésima, a ata da eleição, os boletins de urna, a mídia de resultados, o boletim de justificativa eleitoral e os requerimentos de justificativa nos seus envelopes. Pronto! Agora é só esperar o dia da eleição. Nesta data, além de valorizar a democracia, você tem um outro papel: ajudar o Brasil a garantir aos seus cidadãos o direito ao voto. Te vejo lá!